Olá, pessoal, bom dia para quem já entrou. Nós vamos aguardar mais 2 minutinhos para iniciar, tá? Bom, vamos começar. Primeiramente, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Baruch, eu sou sócia da Ecovis BSP, que é uma empresa especializada em BPO contábil, fiscal, financeiro e folha de pagamento. Hoje eu tenho a honra de abrir este webinar sobre incentivos fiscais e DIRB, um tema super atual. É uma grande satisfação participar deste encontro, em colaboração com o Grupo Assiste, que são nossos parceiros há anos. E hoje será representado pelos nossos estimados consultores, Geise Neves e Guilherme Almeida, e do lado da BSP, contamos com a presença do Carlos Neres e Flávia Laete, que irão compartilhar insights valiosos e enriquecedores ainda mais para essa discussão. Por favor, estejam à vontade para anotar quaisquer dúvidas que possam surgir, pois disponibilizaremos um endereço de e-mail dedicado para responder a todas as questões. Agora, passo a palavra para a Geise, que dará início ao nosso webinar. Bom dia a todos. Eu sou a Geise, eu atuo aqui na consultoria tributária do Grupo Assiste. A nossa empresa está há 40 anos no mercado, né, com uma vasta atuação na área de consultoria e assessoria tributária, também no empresarial e de comércio exterior. É com grande satisfação que nós damos boas-vindas a todos os participantes deste webinar, promovido em conjunto com a BSP. Thaís, muito obrigada por mais essa parceria. Agradeço também aos colegas que dividirão esse tempo comigo hoje. E nós abordaremos, né, como já comentado aí, os tópicos relativos à nova DIRB e alguns incentivos fiscais, como a Lei do Bem, como o PAT, que embora eles não estejam contemplados na nova obrigação, eles são poucos explorados, né, pelas empresas. Então, nós esperamos que este webinar seja bastante produtivo e uma oportunidade de alavancagem na gestão fiscal e tributária das empresas. Então, nós vamos iniciar aí falando dos incentivos fiscais e o tema vai ser conduzido pelo Guilherme. Um excelente webinar, pessoal. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar participando de mais um webinar, nessa parceria que existe entre a BSP e a Assiste. O tema que a gente vai abordar hoje são incentivos fiscais, alguns deles de forma geral e outros que estão diretamente ligados a essa nova declaração da Receita Federal, que é a DIRB. É importante a gente fazer essa diferenciação, porque os termos que eu vou abordar, que são a Lei do Bem e o PAT, eles são incentivos fiscais, mas até o presente momento eles não fazem parte do escopo da DIRB. E tem alguns outros
que eles estão relacionados, eles constam, inclusive, do anexo único da Instrução Normativa 2198, como o reporto, o REIDE, o RECAP, por exemplo, né? Então, esses sim, eles merecem maior atenção no momento de preenchimento até a entrega da declaração. A gente resolveu trazer alguns temas como a Lei do Bem e o PAT, porque eles são incentivos que auxiliam na redução da carga tributária e que ainda causam muitas dúvidas nas empresas. Então, o primeiro deles aqui é a Lei do Bem. A Lei do Bem, ou a Lei de Inovação Tecnológica, né? Essa lei ela foi instituída em 2005 pela Lei 11.196, e ela tem como objetivo estimular as atividades das empresas com pesquisa e desenvolvimento. Então, se a gente for pensar num cenário atual, no qual as empresas elas estão num ambiente de negócio, e esse ambiente cada vez mais competitivo, elas acabam sempre buscando soluções que aumentam a inovação, a produtividade e a competitividade. Então, é essencial que as empresas sempre busquem reduzir os custos, tanto otimizando a produção, quanto aprimorando os processos que já existem, né? Aí, nesse contexto, a Lei do Bem ela se destaca como principal mecanismo de apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, pois ela acaba oferecendo um incentivo fiscal para todo tipo de empresa, então engloba todos os setores da economia, e ela também alcança diversas regiões do país. Isso acaba impulsionando a inovação tecnológica e agrega valor tanto aos bens quanto aos serviços como um todo. Daí, no caso, quem que pode se beneficiar, né? Então, a intenção do legislador, ao criar os incentivos fiscais com pesquisa e desenvolvimento, era de fomentar os investimentos privados, auxiliando tanto na criação de novos produtos quanto na melhoria dos processos de fabricação que já existem. Esses incentivos, eles buscam adicionar novas funcionalidades ou características que resultem em maior competitividade e até melhoras significativas. É importante pontuar que esses benefícios eles são voltados para empresas que estão na sistemática do lucro real e que possuem uma situação regular com o fisco. Além de tudo, eles acabam apoiando as fases de maior risco econômico e financeiro, principalmente quando as empresas elas estão desenvolvendo um novo produto, estão testando, né? E até os processos, né? Então, um processo de melhoria, tudo é nessa fase que a Lei do Bem busca ajudar as empresas. Ponto importante também para destacar é que, embora a lei de incentivos fiscais ela tenha um amplo alcance, como a gente já falou acima, regiões, todos os setores da economia, os valores são alocados como subvenção econômica, esses não são que são alocados como subvenção econômica e são, portanto, recursos que eles não são reembolsáveis, né? Então, depois que utilizou na subvenção econômica, acabou ficando por lá mesmo, não tem um retorno, eles não são elegíveis como incentivos, eles não podem ser incluídos na lei do bem. Esse é um ponto importante. Aí no próximo slide a gente trouxe as classificações de atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, basicamente, né, as atividades de P&D que estão contempladas na lei, elas podem ser classificadas em três grandes categorias, ou três categorias principais, né? A primeira delas é a pesquisa básica dirigida. Então, isso aqui essa classificação envolve trabalhos voltados para aquisição de conhecimento sobre novos fenômenos, com o objetivo de desenvolver produtos, processos ou sistemas inovadores. A segunda classificação do P&D é chamada pesquisa aplicada. Ela consiste basicamente em trabalhos destinados a adquirir novos conhecimentos para o desenvolvimento ou aprimoramento também de produtos, de processos, de sistemas. E tem uma terceira classificação, que é o desenvolvimento experimental. Esse já envolve trabalhos sistemáticos que estão baseados em conhecimentos pré-existentes, para comprovar a viabilidade técnica ou funcional de novos produtos também, novos produtos, processos, sistemas, serviços, ou já aprimorar os que já existem. Nesse ponto, é legal a gente falar que a Lei do Bem, ela utiliza a definição de inovação tecnológica do Manual de Frascati, que acaba concentrando, portanto, na pesquisa e desenvolvimento e sempre busca adquirir novos conhecimentos e envolve riscos tecnológicos. Enfoque aqui, esse enfoque exclui a simples compra ou encomenda de tecnologia, mas acaba sempre privilegiando o desenvolvimento interno das empresas. Com relação ao alcance, né, como seria o alcance dos benefícios da Lei do Bem, né? Então, como a gente já comentou acima, a Lei do Bem é reconhecida como o principal instrumento de estímulo às atividades de pesquisa e desenvolvimento nas empresas brasileiras. Então, o alcance dela acaba abrangendo todos os setores da economia, como a gente já falou,
e é fundamental para desenvolver a parte técnica produtiva das empresas. Isso acaba aumentando o valor agregado na produção dos bens e serviços. Esses benefícios fiscais, eles estão disponíveis para todas as empresas do país, independentemente da origem do capital, então de onde ele venha, a área de atuação geográfica, então não tem um benefício para determinada região ou não, e desde que as empresas, lógico, operem pelo lucro real, né? Que esse é um requisito que a legislação determina. Então, a empresa estando, portanto, no lucro real, as empresas elas podem deduzir do lucro líquido algumas despesas, né? O valor que for despendido com pesquisa tecnológica e desenvolvimento com inovação tecnológica. As deduções que são aplicáveis estão, então, despesas operacionais, valores com contratação de P&D, então, todos os pagamentos que forem realizados para execução de projetos de P&D forem contratados no país, envolvendo, por exemplo, universidades, institutos de pesquisa, ou até inventores independentes, que é o que consta na Lei 10.973, elas podem ser abatidas do lucro líquido. E um outro ponto seria as transferências a pequenas e médias empresas, né? Então, com base na lei complementar até na 123 de 2006, que fala de micro e pequenas empresas, todas as importâncias forem transferidas para essas empresas, e lógico, estiverem direcionadas à execução de atividades ligadas à pesquisa e desenvolvimento, elas podem ser aproveitadas para serem abatidas do lucro líquido. No próximo slide aqui, a gente trouxe os principais benefícios que a lei concede, né? Então, o artigo 19 da Lei 11.196, ela traz alguns benefícios que, entre eles, né, a dedução de custeio da pesquisa e desenvolvimento. Então, como já foi falado, a gente pode deduzir tanto do IR quanto da CS as despesas que forem de custeio das atividades de pesquisa e desenvolvimento. Esses percentuais eles podem variar de 60% a 80%, dependendo do tipo de contratação e do resultado que for obtido. Pode até chegar a 80% no caso de quando tiver concessão de patentes e marcas. Um outro benefício também seria a redução do IPI. Então, se a empresa for fazer aquisição de bens que forem destinados à pesquisa e desenvolvimento, pode haver a redução de até 50% do IPI. Além disso, tem a questão da depreciação acelerada, é um outro benefício também. Então, todos os bens que forem adquiridos para justamente essas atividades, vai poder fazer a depreciação acelerada, se forem bens, ou se forem intangíveis, a gente pode falar até na amortização acelerada, também tem esse benefício. E, por fim, a gente tem a questão do imposto de renda retido na fonte. Então, existe a possibilidade de eu reduzir a alíquota a zero do imposto quando eu fizer nas remessas de recursos financeiros para o exterior, forem destinados justamente à manutenção ou registro de marcas e patentes. A gente resolveu, para ilustrar tudo que eu estou falando aqui hoje, a gente trouxe 2 exemplos, né? Até para mostrar o que poderia ser feito, né? Então, no primeiro exemplo, vamos pensar, uma empresa de tecnologia, ela está desenvolvendo um novo software, esse software está ligado à inteligência artificial, até para otimizar processos industriais da empresa, né? Então, vamos pensar, todos os custos que estiverem associados à pesquisa de contratação de desenvolvedores, ou for testar o software, né? Eles podem ser deduzidos, desde comprovados, eles podem ser deduzidos do cálculo do imposto de renda e da contribuição. E um segundo exemplo seria uma indústria farmacêutica, né? Então, ela está investindo em pesquisa e desenvolvimento para criar um novo medicamento, por exemplo. Então, todos os equipamentos que ela for adquirir, por exemplo, para fazer um laboratório de testes, ela pode pedir a redução do IPI em 50%, e eventuais gastos com pesquisadores ou com outras pessoas que auxiliem na pesquisa e desenvolvimento podem ser deduzidos do imposto de renda e da contribuição social, né? Bom, falado dos exemplos práticos, a gente vai falar um pouco dos requisitos para obtenção, né? Então, para usufruir esses incentivos na lei do bem, as empresas elas têm que cumprir alguns requisitos, né? A gente trouxe 3 principais. Então, primeiro seria a regularidade fiscal, que as empresas devem manter a sua situação fiscal. Desculpa. As empresas devem manter sua situação fiscal regularizada e perante o regime da tributação do lucro real, como a gente já falou acima. Todos os gastos que estão relacionados à pesquisa e desenvolvimento, eles devem ser documentados e identificáveis. E tem até um ponto na instrução normativa que fala justamente disso, a gente sempre recomenda para os nossos clientes, né? Então, o que a gente recomenda? Que devem ser criadas contas contábeis específicas para essa finalidade.
Então, eu vou ter a depreciação acelerada, deixa numa conta específica, eu tenho os gastos com o pagamento dos funcionários que tiveram algumas horas do mês diretamente ligado à pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente deixa separado esses gastos também. Esse é um ponto importante. E, por fim, a documentação de comprovação das atividades, que ela deve ser submetida às autoridades, né? Então, a gente, uma vez por ano, acaba preenchendo um formulário e presta essas informações para o fisco. Então, é importante a gente ter essa documentação, guardar ela e estar sempre acompanhando, né? Até que sobre esse ponto, a gente até recomenda que as empresas, inclusive, procurem consultorias especializadas para ajudar com a concessão desse benefício, né? Então, é importante que acompanhem todos os detalhes técnicos, como a separação de horas, né? Então, eu tenho um engenheiro que ele trabalha 8 horas por dia, mas quando a gente está fazendo um projeto, ele acaba alocando 2 horas por dia para fazer esse novo produto, para mudar esse processo da produção. Então, é bom ter um timesheet, um controle, ter toda essa segregação, analisar o que está sendo de fato melhorado ou não, né? Então, a gente recomenda que seja feita essa separação de hora de trabalho para cada investimento, cada projeto, e que, embora esse incentivo fiscal esteja disponível para todas as empresas, é sempre bom prestar atenção a essas particularidades, né? Para evitar que no futuro a gente acabe tendo algum tipo de problema. Na sequência, eu vou falar então um pouquinho do Programa de Alimentação ao Trabalhador, que é o PAT. E esse é um outro incentivo fiscal também. Ele tem o objetivo de estimular as empresas no fornecimento de alimentação para os trabalhadores. Então, a legislação federal ela prevê a possibilidade das empresas, que também estiverem no lucro real, de deduzir do imposto de renda devido um percentual sobre todas as despesas relacionadas a serviços de alimentação. Esse serviço de alimentação ele pode incluir matéria-prima, por exemplo, a mão de obra, os encargos de salário do pessoal que vai estar fazendo a alimentação, a limpeza desse local, né, normalmente um refeitório ou um lugar pré-determinado, e a energia, inclusive, para preparar e distribuir essas refeições, né? Então, e além dessas despesas que a gente pode chamar de diretas, né, que estão diretamente ligadas a um refeitório, alguma coisa, com alimentação, hoje é muito comum também que as empresas acabam fornecendo os chamados tickets, né? O ticket refeição e o ticket alimentação. Que a gente pode até dizer que o ticket de alimentação acabou meio que entrando no lugar da cesta básica, né? Uma ou outra empresa ainda fornece a cesta básica, mas o ticket de alimentação acabou meio que substituindo essa cesta, né, física, né? Então, desde que todas essas modalidades elas estejam devidamente cadastradas no site do governo e forem despesas relacionadas à alimentação, elas podem entrar, então, no cálculo do benefício. Daí, como que seria apurado esse benefício, né? A gente até trouxe um pouquinho, assim, do histórico, né? Então, no passado, quando a gente não tinha essa questão de tickets nem vale-refeição, né? O custo máximo por refeição dedutível do imposto de renda, ele foi originalmente fixado em R$ 2,49 por refeição e depois R$ 1,99. Contudo, isso foi uma questão normativa que saiu lá no passado. Como teve muitas discussões judiciais sobre essa limitação da refeição, tudo, as empresas começaram a entrar no judiciário, a ter decisões favoráveis. A Procuradoria, né, a PGFN, ela acabou reconhecendo a ilegalidade desses limites. Então, na verdade, a legislação e as normas sobre esse tema, elas não acabaram mudando, mas como a Procuradoria ela acabou perdendo todos os processos sobre esse tema, ela acabou soltando um ato declaratório e acabou dispensando a apresentação de defesa nas ações judiciais que discutissem justamente a legalidade e a fixação desses valores no PAT. Então, por conta dessa dispensa, é permitido que o incentivo fiscal do PAT ele seja calculado pela aplicação de 15% sobre todas as despesas com alimentação que a empresa tiver no mês. E daí o percentual de dedução no imposto de renda ele fica limitado a 4% do imposto devido. Daí o imposto devido sem incluir o adicional. Então, a gente tem um imposto de 15% e de 10%, eu só posso calcular esses 4% sobre o imposto de renda devido à alíquota de 15%. Outro ponto importante também é que, além desses limites, dessa forma de cálculo que já existe, em 2021 foi publicado o Decreto 10.854, que ele trouxe novas regulamentações. Agora, o valor do vale-refeição dedutível para fins de imposto de renda está limitado a um salário mínimo. E para os custos, né, para que os custos sejam elegíveis ao benefício fiscal, eles devem ser destinados aos trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, podendo abranger todos os funcionários da empresa
caso tenha serviço próprio de refeições, um refeitório, ou uma distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva. No próximo slide, a gente acabou apresentando uma tabela que tem os limites de cada incentivo, né? Então, é importante a gente pontuar isso porque o PAC ele tem esse limitador de 4% do IR Devida. Além disso, a gente também trouxe aqui outras deduções, até para a gente pensar qual que seria esse limite global, né, como um todo. Então, tem um incentivo fiscal, por exemplo, da Lei Rouanet, ou operações culturais e artísticas, que também é 4%. Se for feito doações para o Estatuto da Criança e do Adolescente, seria 1%, o Estatuto do Idoso também 1%, e projetos desportivos, que teve uma alteração recente, acho que foi em 2022, que acabou mudando de 1% para 2%. Até a gente pode falar disso, tem a questão da Olimpíada, que teve recentemente, tudo, então o governo meio que acabou incentivando um pouquinho antes, aumentou de 1% para 2%. E a gente trouxe isso para demonstrar, então, que existem limites individuais de cada benefício, cada incentivo, né? E que não existe um valor global. Então, se eu somar todos eles, normalmente, em média, dá para a gente chegar em 12%. Eu tenho uma limitação expressa na legislação? Não. Eu consigo pegar algumas legislações e lendo aos poucos, dá a entender que poderia chegar a 9%, mas nenhum lugar consta um dispositivo expresso falando que meu limitador seja de 9%, de 10%, ou de até 12%. Bom, feitos esses comentários, então, vou recomendar novamente, então, que as empresas também busquem o suporte de consultorias tributárias, que possam auxiliar, até entender essa questão de limite, até onde eu posso aplicar esses 4%, esse percentual global. O PAT, ele sempre tem dúvida do que entra, o que não entra. Assim, tem essa questão dos 5 salários mínimos, né? Então, que empresa que pode, que não pode usar isso. Então, é importante também que busque esse suporte. A gente está sempre acostumado a fazer esse tipo de cálculo e dar essas orientações, né? Para auxiliar na revisão dos cálculos, até no aproveitamento mesmo, para a gente garantir que está sendo cumprido tudo, está sendo feito o cálculo correto e para a gente não acabar gerando um passivo tributário, um negócio que seria um benefício, um incentivo para as empresas, né? Bom, esses são os principais pontos, então, que eu trouxe para falar da Lei do Bem e do PAT, que é o que a gente julga importante destacar. Agora eu vou passar a palavra para a Geis, que vai tratar um pouco, e especificamente da DIRB mesmo. Bom, começar então falando um pouquinho dessa nova obrigação acessória. Só um momentinho, gente. Agora foi, estava com um probleminha no áudio aqui, desculpa. Que foi uma surpresa, né, por parte aí da Receita Federal. E quem acompanhou aí a polêmica da MP 1227 sabe que foi uma tentativa mal sucedida de compensar a desoneração da folha de salários com o aumento da arrecadação, né? Então, quando a MP foi publicada no início desse ano, a principal controvérsia girava em torno da restrição quanto à utilização de créditos escriturais e presumidos do PIS e da COFINS. E isso gerou muita discussão, né, em torno desse assunto, era uma limitação até, digamos que arbitrária por parte da Receita Federal, e então o trecho que tratava sobre essa limitação acabou sendo revogado, mas a MP ela continuou vigente. E dessa forma, a DIRB, né, que estava prevista através da MP, acabou se concretizando e sendo instituída. Por que eu estou fazendo esse comentário aqui? Para lembrar que, ao invés da redução de gastos, a Fazenda ela tem concentrado seus esforços no aumento da arrecadação, né, da arrecadação dos tributos. E isso, obviamente, para compensar as receitas que estão sendo renunciadas em outros programas, principalmente a desoneração da folha de pagamento. Então, essa DIRB aqui nada mais é que uma forma indireta de aumentar a arrecadação, né? Pelo fato de que o controle mais assertivo em cima dos benefícios, né? Eventual contribuinte que esteja descumprindo com alguma norma, ele poderá ficar de fora ali da possibilidade de fruição, e com isso as deduções, né, que são utilizadas acabam não sendo mais passíveis de aproveitamento, e isso aumenta a base de cálculo dos tributos que são impactados por cada um dos benefícios. E aí, passando um pouquinho para a parte de obrigação, né? Então, quem que está obrigado
a entregar essa nova declaração. A Receita ela seguiu a mesma linha do que hoje já ocorre com a DCTF, né? Então, seus aspectos se assemelham bastante. Inclusive, quando a gente fala de Simples Nacional, que seja optante, é claro, pela desoneração da folha. Então, a regra é bem similar, né? Os obrigados à DCTF, via de regra, estarão obrigados à DIRB também, desde que estejam enquadrados nos benefícios que a instrução normativa, né, publicada em junho, trouxe ali bem pontuado. O Simples Nacional, que é optante pela desoneração, então ele tem que ficar atento, porque não ficou dispensado dessa obrigatoriedade. Então, a entrega da CTF vai entregar também a DIRB. Ao passo que, se esse Simples Nacional não tiver na opção pela desoneração da folha, a dispensa ela acaba sendo permanente. Então, precisa verificar certinho qual que é o enquadramento da folha para as empresas optantes pelo Simples Nacional. O MEI, é claro, está fora dessa obrigatoriedade. E aqui a gente tem também o terceiro ponto que nós destacamos aqui para vocês, é uma dispensa temporal, né? Que são as empresas que estejam em início de atividade. Então, a Receita previu ali um período em que ela fica dispensada da entrega da DIRB, mas é importante manter esse monitoramento, porque a partir do momento em que os benefícios concedidos, né, que seus atos concessivos estiverem em vigor e o proveito for verificado nas apurações, essa empresa passa a estar na obrigatoriedade de entrega. Então, tem sempre que lembrar que a dispensa ela é temporal, ela não é permanente, né? Fazer esse monitoramento constante da mudança aí na forma de apuração. Bom, agora a gente entra num aspecto relativo ao cronograma de entrega. A DIRB, ela foi regulamentada, então, pela instrução normativa que foi publicada em junho, e ela teve efeito retroativo. Isso significa que o período contemplado entre janeiro a maio acabou sendo acobertado também por essa obrigatoriedade. Então, todos os benefícios que foram usufruídos nesse período ficaram passíveis de serem declarados à Receita Federal de uma forma consolidada e acumulada, observando o primeiro calendário de entrega que ocorreu no dia 19 de julho. Né? A entrega dessa declaração ela é realizada no dia 20 do segundo mês subsequente, também muito semelhante ao prazo de entrega da DCTF, da FD Contribuições. Então, dado, né, esse limite temporal aí de declaração, as operações executadas até maio ficaram obrigadas à entrega até o dia 19 de julho. Depois, da competência de junho em diante, observa-se o prazo regulamentar. Então, 20 de junho até 20 de agosto, operações de julho até 20 de setembro e assim sucessivamente. Qual que é a particularidade que nós estamos demonstrando aqui nos dois quadrinhos que estão no lado direito aí da apresentação de vocês? É que a DIRB, ela, embora alcance todas as empresas que possuem benefício, não existe DIRB sem movimento. Então, as entregas, elas devem ocorrer para o período em que se verificou, de fato, a utilização do benefício fiscal. Então, quando a gente fala de apuração de imposto de renda trimestral, nós vamos observar que o prazo vai seguir de acordo com o último mês de cada trimestre, né? Então, por exemplo, o segundo trimestre, que se encerra em junho, segue o mesmo prazo de entrega da declaração dos benefícios que são usufruídos mensalmente. Então, sua entrega seria no mês de agosto, né? Já que o benefício se verificou na apuração do trimestre e não no mês de maio, por exemplo, tá? O mesmo vale para as empresas que apuram o imposto de renda e a contribuição com base na apuração anual. Então, neste caso, como o resultado se verifica em dezembro, na formação final, né, no cálculo da base que vai ser objeto de tributação, o prazo ele fica estendido para 20 de fevereiro. Então,
precisa tomar bastante cuidado, né, com relação a esses prazos, porque as multas são bem pesadas e principalmente aí observar o controle bastante efetivo dos benefícios. Então, veja, uma apuração anual, o impacto vai ocorrer no mês de dezembro, mas durante todo o ano a empresa foi tendo ali operações sujeitas ao benefício. Então, esse controle precisa ser bastante rigoroso para que no último mês daquele período de apuração reflita o que de fato ocorreu na empresa, né? Já que os meses anteriores não haveria entrega para os casos em que não houve o benefício apurado. E aí a gente parte um pouquinho para falar, então, quais são os incentivos, né? Então, eu já sei quais são os perfis de empresa que tem que entregar e qual o prazo, mas o que é que eu preciso entregar? Então, a Instrução Normativa 2198, ela listou os incentivos alcançados. E aqui a gente chama a atenção para o gerenciamento dos benefícios e uma espécie de preparação de dossiê ou até mesmo um book eletrônico, né? Porque o único objetivo da DIRB é o controle, foco no controle de benefícios. Então, o que acontece? Quando vocês estiverem enquadrados em um dos determinados incentivos que estão listados na instrução normativa, no momento da apresentação da DIRB, não vai haver um gerenciamento das informações no detalhe, né? O nível de detalhe, ele fica por conta do ato concessório. Então, aqui, o que é o principal fator? Manter um controle dos benefícios usufruídos. O Guilherme comentou sobre a necessidade de um acompanhamento especializado em relação a cada um dos incentivos que ele comentou. E eu traria essa mesma recomendação para todos os outros que estão listados na instrução normativa, né? Por exemplo, o PERSE, a Receita tentou eliminar, né? Ele foi um incentivo importante na retomada no setor de hotelaria, de eventos, logo após o período de pandemia. Então, ele não está aqui à toa, né? Vieram várias limitações, limitaram quinais. Então, agora, com a declaração disso dentro da DIRB, a Receita espera um controle muito mais próximo disso. Então, você é beneficiário do PERSE, verifica qual foi a legislação que o instituiu e se você está de fato cumprindo com todos os termos. Isso vale para todos os outros incentivos, tá? A desoneração da folha de pagamento, por exemplo, né? Também foi alcançada pela DIRB e outro tema super polêmico aí que o governo gostaria, né, de ter feito a cessação aí para o ano de 2024, mas depois de muita pressão não foi possível. Inclusive, esta semana, né, o plenário conseguiu aí a manutenção da desoneração da folha de pagamento até 31 de dezembro de 2024 e sem reflexo no aumento da alíquota do imposto de renda do JCP, né? Ou seja, de início, a manutenção da desoneração estava condicionada ao aumento de arrecadação de outro tributo, mas conseguiu derrubar isso, então a folha fica integralmente mantida dentro da desoneração para os setores que estão elencados, né? Dentro das tratativas específicas, e a partir de 2025, a folha volta a ser onerada gradativamente. Então, as alíquotas da CPRB passam a ser reduzidas e a alíquota da contribuição patronal passa a ser elevada, até que em 2027 vai chegar aí um marco de 100% tributado pela parte patronal. Ou seja, apesar dessa declaração estar 100% desonerada até 31 de dezembro, o ano que vem ela vai continuar passível de entrega na DIRB. Então, vale aí o controle se você realmente tem as atividades que carecem do enquadramento na desoneração, se as informações acerca do faturamento estão de acordo, né? Então, fica aqui a ressalva de validar todas as normas que fizeram as regras, né, que editaram as regras desses incentivos para garantir aí a legitimidade dos seus créditos e não ter um problema lá na frente. Um outro setor que foi bastante impactado é o setor do agro, né? Então, a gente pode verificar aqui várias modalidades, né, de segmentos, várias atividades econômicas relacionadas ao agro
tanto na pecuária quanto na agricultura, e o objetivo realmente foi trazer um controle maior, principalmente em relação ao crédito presumido do PIS e da COFINS. Então, a gente vê aqui nessa última linha, produtos agropecuários gerais. Então, aqui alcança muitos produtos. E o crédito presumido estava lá na MP 1227, né, que eu comentei aqui no início do bate-papo com vocês, que o objetivo era limitar a utilização. Eles não conseguiram, né? Então o trecho acabou sendo derrubado, mas ele acabou sendo refletido aqui na DIRB. Então, quem faz uso do crédito presumido precisa verificar as normas regulamentadoras e também o efeito disso na apuração das contribuições, a fim de certificar que este crédito é de fato legítimo. Porque ao levar isso para a DIRB, a empresa acaba se expondo, né, de uma forma bastante imediata. Por que a gente está fazendo tantas recomendações, né? Porque as penalidades, elas são bastante expressivas, né? A multa, ela pode variar de acordo com a receita bruta do declarante, pela não apresentação da declaração ou até mesmo pela apresentação fora do prazo. E aqui, o que mais chama atenção é o teto dessa multa. Então, ela fica limitada a 30% do valor do benefício fiscal usufruído. Se a gente estiver falando de uma empresa que calculou o imposto de renda e a contribuição pelo lucro real anual, a gente pode ter um benefício fiscal durante esse período de um valor muito expressivo. Vamos dar um exemplo aqui de um benefício de 1 milhão. O teto dessa multa vai ser de 300 mil reais. Então, é um valor bastante expressivo, por isso é tão importante observar não só as regras em relação à DIRB, mas os benefícios que estão sendo declarados, né? E assim, o que a gente tem a comentar a respeito dessa multa? Por ser uma obrigação acessória, não entraria naquele conceito de que a multa maior que o valor do tributo é considerada inconstitucional. Não seria o caso, né, já que é uma obrigação acessória. Mas, em uma eventual autuação dessa natureza, a gente conseguiria ali, de repente, uma estratégia de defesa, alegando que essa multa tem uma natureza confiscatória, né? E aí passível de discussão. Por quê? Além de infringir o princípio constitucional, é totalmente desproporcional uma multa de 300 mil reais sobre uma obrigação acessória cuja informação o fisco já detém. Então, a gente vai ver lá na frente a redundância dessa informação. Então, qual o sentido de uma multa tão elevada por uma informação que a Receita já tem a qualquer momento, né? Então, isso é um fator aqui que chama bastante atenção, requer um cuidado, né, sobre essas multas, e também uma outra penalidade que não foi tratada na instrução normativa, mas já era prevista desde a MP, é a possibilidade da perda do benefício. Então, assim, a Receita Federal, ela tem feito uma gestão muito eficaz na recepção dos arquivos. Então, a perda do benefício impacta não somente em deixar de utilizá-lo, mas em toda a gestão tributária da empresa. Quando se faz, né, uma estimativa do quanto de economia que aquele benefício vai gerar, há uma projeção ali de um determinado período. Então, perder isso de um mês para o outro pode impactar de uma forma muito negativa na gestão tributária. E aí, sobre esse assunto, né, da eficácia da Receita Federal aí na recepção dos arquivos, eu vou pedir para a Flávia compartilhar um pouquinho de como tem sido a DIRB na prática, principalmente no tocante a essas penalidades, o que ela tem visto aí no dia a dia para compartilhar conosco. Bom dia, Geise, obrigada. Bom dia, pessoal. A gente está agora no segundo mês, né, de entrega da DIRB. Eu acho que o primeiro mês ele foi o que mais trouxe impacto para o contribuinte, afinal, eram levantar informações de 5 meses. Então, acho que foi o que mais impactou. Agora ele está mais tranquilo, a gente viu algumas diferenças já agora esse mês na entrega da DIRB. O mês passado, quando a gente realizou a primeira entrega, demorava em cerca de 5 dias para a gente conseguir receber o resultado daquela declaração. Agora, no momento que você realiza a entrega, você já tem o resultado.
E a gente vem trazendo alguns alertas para os nossos clientes, referente à desoneração de folha, rede, por quê? Quando você faz essa entrega, o cruzamento com as obrigações acessórias, com o ECAC, ele está sendo muito rápido. Na verdade, ele é imediato. Então, quando você entrega a declaração, se você tem algo que não está correto dentro da receita, ele já te levanta esse alerta, como esse que vocês podem ver aqui na tela. Nesse caso, o cliente ele tem o benefício rede. No momento de realizar a entrega, a gente levantou essa declaração. Eles falam que foi transmitido com sucesso, então eles receberam a declaração do cliente, onde ele declara os seus benefícios, porém, ele entende que você não está inscrito dentro do ECAC. Flávio, isso faz com que o cliente possa perder o benefício? Sim, porque a Receita entende que ele não está dentro dos requisitos mínimos dentro da IN. Então, assim, é um alerta para o contribuinte ele se regularizar perante a Receita Federal. Um outro ponto que a gente gostaria de trazer aqui é sobre o domicílio tributário eletrônico. Como todos sabemos, né, ele não é obrigatório para o contribuinte. Porém, quando o contribuinte ele começa a usufruir de um benefício, isso passa a ser obrigatório. Aí vocês vão perguntar, Flávia, mas qual que é o benefício que ele tem ou por que a Receita obriga esse contribuinte a fazer essa adesão? Essa adesão, pessoal, ela é obrigatória porque é uma forma mais ágil da Receita Federal enviar uma intimação, uma fiscalização. Quando o contribuinte ele não faz essa adesão, ele recebe via correio. Então, isso vem também sendo obrigatório porque, como a gente sabe, e dentro do resultado também traz isso, que a qualquer momento o contribuinte ele pode receber uma intimação ou uma fiscalização referente aos valores que ele está sendo declarado. Então, assim, é muito interessante o contribuinte verificar se ele está dentro dos requisitos ou não da IN. Caso não, ele precisa, o quanto antes, se regularizar perante a Receita, caso precise fazer adesão do domicílio eletrônico. Após essa regularização, se não tiver nenhuma diferença de valores, vocês não precisam retificar a obrigação. Isso é bem claro no documento do resultado. Você não é obrigado a retificar para dizer que você fez a adesão, mas você é obrigado a fazer essa adesão. No momento, a Receita recentemente, eles divulgaram que o contribuinte ele tem até o dia 21 de setembro para estar fazendo as regularizações, tanto de valores como de documentação, uma adesão. Após isso, eles vão começar a fazer, de fato, os cruzamentos e o contribuinte está sujeito a receber uma intimação, fiscalização ou até uma multa a partir dessa data. Porém, a gente traz um alerta aqui hoje no seguinte ponto. Tanto quando começou a entrega da DIRB, como agora, o dia 20 do mês passado, ele caiu num sábado. Então, o contribuinte ele tinha até o dia 19. Isso não está claro dentro da IN. Dentro da IN, ele não fala se o contribuinte deve postergar ou antecipar. Porém, por uma questão mais estratégica, a gente orienta a antecipar. Isso também a gente fala sobre sobre os juros, né, e as multas a partir do dia 21 de setembro, porque dia 21 ele cai num sábado. Então, de fato, o contribuinte ele tem até dia 20 de setembro, que é uma sexta-feira, para realizar todas as retificações, para que não ocorra nenhum tipo de multa perante ao fisco, tá? Um outro ponto que é muito interessante a gente levantar aqui hoje é que a gente entende que foi algo que pegou o contribuinte de surpresa, foi algo que a gente conseguiu levantar ali meio às pressas durante 5 meses, mas é interessante o contribuinte ele levantar essas informações, verificar se vocês declararam de janeiro até o momento está correto ou não. Essa documentação que ele utilizou para fazer o cálculo é interessante o contribuinte deixar separado, porque assim. A Receita já falou em lives que ela pode a qualquer momento intimar o contribuinte a apresentar essa documentação. Então, assim, estejam atentos a isso, estejam atentos às mudanças que vai ter, como a gente já viu em algumas lives da Receita. A DIRB ela não finalizou aqui, pessoal, não é só isso. Eles falaram que pode ter mudança a qualquer momento. Tanto a BSP como a CIST, a gente está diariamente acompanhando essas mudanças da Receita Federal para passar para vocês, mas é interessante o contribuinte ele se preparar nesse momento, verificar se ele entregou tudo correto, se em algum mês deixou de entregar, se o valor que ele declarou está correto ou não, porque como a Geise já falou, essas multas
no caixa do contribuinte. Desculpa. A rede caiu aqui, perdão. Então, assim, então a gente pede para o contribuinte ele ficar nesse alerta, porque a DIB sim pode ter alterações. Então, caso você não tenha feito ainda a adesão do domicílio, realize, verifique se os seus processos, tanto de redes ou outro benefício, ele está dentro do ECAC ou não. Verifique sempre a parte do resultado. Quando você entrega a declaração, só levantando um alerta agora também, é que na hora que você entrega, ele aparece, declaração entregue. Você precisa olhar a declaração e aceitar para você conseguir visualizar o resultado. Então, assim, visualizou o resultado, leia se tem algum alerta ali dentro, alguma observação da Receita referente àquele valor que você entregou, tá? No primeiro momento, eles não estão cruzando valores, é só a partir do dia 21 de setembro, que é quando começa a ocorrer as multas também. Tá bom? Obrigada. E eu passo a palavra de novo para a Geise. Obrigada, Flávia. Insights valiosos aqui, né, sobre o que tem sido a prática dessa declaração. E embora ela não tenha um grau de complexidade tão elevado se a gente comparar um ECF, por exemplo, né, que tem uma série de informações do contribuintes e das suas operações, a entrega é feita diretamente no ECAC, né? Mas o que está por trás dessa entrega que é o de maior relevância, né? Então, como preparar a DIRB? A responsabilidade na entrega dessa declaração. Então, o fato de não ser um arquivo com quantidade de linhas e informações que a gente costuma ver na ICF e na IFD, ele não diminui em nada a relevância, né, da entrega das obrigações. Então, o controle do benefício é a chave. Então, a mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês hoje sobre DIRB é penalidades versus trabalhar ali na prevenção realmente, né? Então, não vamos esperar uma notificação. Flávia trouxe aqui, a Receita está dando uma segunda chance para quem não está em situação regular, promover com a análise, né, dos seus arquivos e também o controle em paralelo de tudo que é transmitido, né? E aí, eu trouxe aqui também para vocês, né? Nós trouxemos uma informação acerca desses cruzamentos. Então, de fato, eles ainda não têm sido executados na prática, mas reforça aqui a intenção da Receita em fechar o cerco, né? Para alcançar o objetivo principal, que é aumentar a arrecadação, né? Então, na prática, a DIRB tem essa função. De forma indireta, através do eventual corte de incentivos. Tanto é que as entidades, né, que representam aí a classe contábil enviaram um ofício para a Receita Federal logo que a DIRF foi instituída não, né, mas regulamentada pela instrução normativa. E olha a data aqui, 19 de junho. E não teve êxito, né, esse ofício. O objetivo era realmente argumentar a redundância dessas informações. Então, nós trouxemos aqui o exemplo dos 16 segmentos que estão contemplados na DIRB e outras obrigações acessórias em que eles são declarados também. Então, hoje a gente já tem o PERSE na FD, na ECF e agora na DIRB. Nós temos a desoneração no E-Social, na FD e agora na DIRB. Então, a intenção dessa declaração é, de fato, o controle absoluto dos incentivos. Então, eu gostaria de finalizar esse ponto ressaltando que a DIRB, ela veio para ficar, e eu acredito realmente que não vai parar por aqui. Tanto é que nós trouxemos aqui agora um tópico específico sobre o REID, porque de todos os benefícios contemplados ali na DIRB, a gente entende que o REID seria um dos mais controversos, né? Então, dado aí todo esse momento delicado de análise, nós achamos importante trazer isso daqui, porque quem tem ato concessivo aí para o REID precisa ter uma atenção redobrada, né, Guilherme? Exato. Eu vou falar um pouquinho do REID, então. E o REID é um regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura. Então, ele foi criado pela Lei Federal A 11.488 de 2007 e ele oferece incentivos para a implantação de projetos de infraestrutura como um todo, né? O Poder Executivo ele que define os critérios e as condições para adesão ao programa, para ser habilitado ou não, né?
E podem se beneficiar do REID as empresas, então, com projetos aprovados em áreas de infraestrutura. Então, transporte, portos, energia, saneamento básico e até irrigação. E para aderir ao REID, a empresa deve estar também em dia com as suas obrigações fiscais perante a Receita Federal. O incentivo fiscal do REID, ele suspende a incidência, então, do PIS e da COFINS sobre algumas operações. Então, na venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, forem adquiridos por empresas habilitadas pelo REID e para ser usadas nessas obras de infraestrutura que a gente citou acima. Além disso, também suspensão na venda de materiais de construção, que também forem adquiridos para a infraestrutura, a prestação de serviços e até a locação de máquinas, aparelhos e outros instrumentos, né, até outros equipamentos que forem ser usados nessas obras de infraestrutura. E o ponto crucial que a gente trouxe aqui é que no começo, na primeira declaração da DIRB, que surgiu essa dúvida, até conversei bastante com o Carlos, tudo, a gente não sabia ainda quem que deveria prestar essas informações, ou quem que estava obrigado perante a DIRB de prestar essas informações, se era a pessoa que estava habilitada no REID ou os fornecedores. A gente discutiu isso muito, tudo, e um pouquinho antes da data de entrega, então no dia 8 de julho, a Receita Federal acabou publicando no site, como se fosse um perguntas e respostas, na verdade já direcionando, né? Então, a pergunta falava quem deve enviar as informações, se era a empresa habilitada ou o fornecedor que emite a nota com suspensão. E ela foi direta em falar que quem tem um regime especial e que investe na infraestrutura é o habilitado ou o coabilitado, e é ele que deve fazer a declaração, e não os seus fornecedores. Então, vou até passar a palavra para o Carlos também para ele falar um pouquinho disso na prática, o que aconteceu e quais foram os principais passos que a BSP tomou, a gente até como consultoria também auxiliou os nossos clientes. Bom dia, Guilherme. Obrigado pela palavra. É exatamente nesse momento, Guilherme, do esclarecimento da Receita, onde ela sana essa dúvida, que causa um grande desafio na prática da entrega. Nós estamos te ouvindo, Carlos. Não tem problema no fone? Desculpa, peraí. Sabia que ia problema na hora de falar. Bom dia. Estão ouvindo agora? Olá, bom dia. Estão ouvindo? Estamos sim. Eu escuto. Sim. Obrigado, Guilherme, pela palavra. É nesse momento do esclarecimento da Receita Federal onde começam os grandes desafios dessa entrega da obrigação em relação aos benefícios feitos. Porque, na prática, né, a empresa que consome e usufrui do benefício são as empresas fornecedoras e prestadoras de serviço, uma vez que elas deixam de ser o contribuinte, deixam de recolher os impostos das contribuições sociais em relação a esses eventos. Né? Isso significa que a precisão desses dados estão em quem emite a nota fiscal, ou seja, os vendedores. Né? Para quem compra, é muito mais difícil acessar todos os dados necessários, como as alíquotas usadas pelos fornecedores e outros benefícios que possam afetar o valor das contribuições. Mesmo com a Receita dizendo que vai considerar a forma de como o contribuinte calcula esses valores, ainda não está claro o quanto ela será compreensiva em possíveis divergências. E diante da previsão de penalidades que já foram citadas, e até da aplicação da exclusão do benefício ao contribuinte, nós orientamos aos clientes, né, e todos os contribuintes a solicitação de um parecer legal de seus advogados para resguardar a companhia e ainda abrir uma consulta formal na Receita se assim acharem necessário. Por fim, eu gostaria de relembrar um comentário da Geis no início da apresentação, né, um ponto muito importante em relação à declaração dos benefícios, que ele só deve ocorrer quando o contribuinte usufrui do benefício fiscal. Se em eventual competência não ocorrer o usufruto desse benefício, ele não está obrigado à declaração, ele não deve executar a declaração, pois não há previsão de declaração com valor zerado. Né? Aí, feitas essas observações, gostaria de retornar ao Guilherme para suas considerações finais. Obrigado. Agora sim, obrigado, Carlos. Só para finalizar, então, esse tópico, como
a gente já falou bastante, né? Então, a Receita Federal ela tem feito algumas lives sobre esse tema e tem deixado bastante claro, então, que só vai, por enquanto, existir esses 16 incentivos fiscais, tem que ser prestados essa informação na DIRB, né? Mas que esse número pode ser alterado. Eles mesmos já têm falado disso, né? Então, a gente, como já foi falado, mas a gente recomenda novamente que os contribuintes fiquem sempre atentos, a gente também está aqui para auxiliar, se tiver alguma dúvida e tudo, mas sempre ficar atento, porque podem ter mudanças e podem ter maiores informações para serem prestadas também, né? Pode ser que o cerco vai se fechando. Agora eu passo a palavra então para a Thaís. Obrigada, Guilherme. Depois você Gostaria de expressar nossos sinceros agradecimentos ao Guilherme, Geise, Flávia e Carlos pelas valiosas contribuições, pela participação ativa nesse webinar de hoje. É importante ressaltar também que atualmente no Brasil existem mais de 200 incentivos fiscais federais em vigor, dos quais carecem de um controle mais rigoroso. E a DIRB, especificamente, contempla apenas 16 desses incentivos fiscais. Então, vamos aguardar aí, de fato, mudanças, implementações de mais benefícios serem incorporados na DIRB, tá? Informo que continuaremos monitorando de perto as atualizações realizadas, Aí, uma apresentação. realizadas na DIRB para mantê-los bem informados. Caso tenham alguma dúvida ou queiram enviar questionamentos, estamos à disposição pelo seguinte canal: relacionamento@bspcontábil.com.br. Flavinha, você consegue colocar no chat para o pessoal, para anotar também? Ou tem na apresentação, né? Esse e-mail, tá? Podem nos encaminhar, que vamos responder na medida do possível. E agradecemos a todos pela participação, desejamos a todos uma semana excelente, um ótimo dia. Geise, gostaria de fazer algumas considerações finais? Está no mudo. Geise, está no mudo. Obrigada. Em nome do Grupo Assiste, gostaria de agradecer a todos os participantes. O pessoal ficou com a gente aqui até o final, isso é muito bacana, demonstra o interesse aí de fazer a coisa acontecer. Também aos palestrantes aí por compartilharem, né, seus insights. O nosso objetivo foi trazer novas oportunidades de redução de carga tributária, mas principalmente os alertas sobre os riscos dessa nova obrigação, né? Então, esperamos que tenham, que sejam proveitosos os nossos comentários e ficamos aqui, né, à disposição para oferecer suporte, recursos para as necessidades aí tributárias. Fiquem à vontade para nos contatar, assiste BSP, estaremos à disposição e um excelente dia a todos, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Em breve traremos um novo tema aí de webinar, que é para a ideia do grupo, né? Tanto o BSP como o Assiste, é trazer conhecimento para vocês. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau.